complicações em cirurgia guiada, né? As complicações elas podem ser previamente, você pode evitar essas complicações previamente à cirurgia, ou se não vou falaria complicações em cirurgia guiada, falaria algumas situações adversas, digamos assim, algumas situações que a gente tem que contornar para que o nosso implante, né, que é o principal motivo, né, da gente fazer cirurgia guiada, para que o nosso implante fique na posição desejada. Porque acontece algumas vezes, já aconteceu algumas vezes, ontem até mesmo um colega, quando eu postei a foto lá, ele falou que, pô, depois de ter feito a fresagem, legal, pô, fez a fresagem, e ele já faz cirurgia guiada, entendeu? E depois, quando ele foi conferir na radiografia, eu faço direto isso, né? Eu confiro na radiografia, de acordo com o que a gente planejou, às vezes até mesmo a tomografia, o implante tinha ficado aquém, e ele comentou que durante a instalação do implante, que na verdade a gente faz a fresagem, né, com passador de fresa, enfim, ou sem passador de fresa, dependendo do, do sistema, né? Na hora da instalação do implante, o implante não desceu até o stop físico, né? Que a primeira ideia é que que o implante desça até o stop físico, né? Que justamente você chegou na posição que você foi planejada previamente. E quando ele foi ver na radiografia, realmente estava fora da posição. Bom, vamos lá, vamos ver por que isso acontece. Foi legal ele ter falado isso, porque a gente, né, cria uma série de situações e por que isso acontece nessa situação, né? Porque aconteceu justamente essa encrenca aqui. Vocês estão vendo aí, deixa eu ver se vai abrir aí a imagem no YouTube. Abriu, né? Agora eu tô craque na parada. Então ficou um gapzinho aqui, né? Nessa situação aqui, ficou um gap. Se eu não presto atenção nisso, eu vou fazer a fresagem convencional e quando eu for instalar um implante, bem provável que o meu stop físico, né, meu passador de fresa que eu escolhi para aquela situação, ele não vai descer totalmente até a plataforma superior da anilha, né? Aí a gente começa a botar culpa no planning center, a gente começa a botar culpa no sistema de cirurgia guiada, a gente começa a botar culpa em um monte de gente e não presta atenção do que realmente que aconteceu para levar isso, tá? Teve um colega ontem que falou que poderia ser problema na anilha, né? No padrão da anilha, né? A anilha não era padrão de acordo com o passador de fresa. Então, é, hoje os centros de planejamento eles têm um controle de qualidade muito grande, tá? Muito grande mesmo, o centro de planejamento. Então, dificilmente, é claro que eu vi até recente, tá? Eu vi até recente isso, há cerca de 2 semanas. Eu já vi anilhas que realmente não eram compatíveis, né? Principalmente essas anilhas, digamos assim, alternativas, né? Que vem, não é do fabricante. Tá? Eu sei que cada centro de planejamento trabalha de uma forma, enfim, mas o que a gente aconselha é usar a anilha do fabricante, né? A anilha que não seja do fabricante pode dar algum BO durante o processo, que na montagem, beleza, mas lá no centro de planejamento, o centro de planejamento ele faz a montagem, né, do guia cirúrgico, faz a fixação das anilhas, enfim. Raros os centros de planejamento, isso eu sei que eu já perguntei a vários centros de planejamento, raros os centros de planejamento, eles, eles fazem a checagem dessas anilhas, né, com os kits que eles têm no centro de planejamento, né? A maioria dos centros de planejamento que eu conheço não tem kit de cada empresa, eles recebem uma biblioteca virtual e fazem a montagem a partir daquela biblioteca virtual de acordo com as anilhas que eles têm também dentro do centro de planejamento. Eles não possuem os kits para fazer, digamos assim, a checagem. Alguns possuem, tá? Mas outros não possuem os kits. Não, como são vários kits de cirurgia guiada, por isso que eu defendo, todo mundo que me conhece aí, eu defendo que seja meio que padronizado isso, né? Os sistemas, né? A filosofia, muda uma cor ou outra, defendo o tipo de implante, né? Mas cada um lança quem planeja sabe disso, cada um lança um kit diferente que deixa o centro de planejamento louco, né? O centro de planejamento ele começa a planejar, aí não tem biblioteca, enfim, não tem biblioteca virtual, coloquei até um post isso essa semana, acho que foi ontem, não me engano, não tem a biblioteca virtual, enfim, então dá uma confusão tanto.
Então ele tem que, senão vai ter o centro de planejamento, vai ter que ter todos os kits para poder fazer essa checagem. E às vezes isso não é possível, claro, a gente sabe disso, tá? Mas alguns acabam fazendo dessa forma. Então as anilhas, o ideal é que sejam as originais. É claro que durante o processo de montagem da anilha pode ocorrer algumas situações, tá? Algumas situações que impeçam o assentamento do guia. Nesse caso que vocês estão vendo aí agora, eu faço sempre a checagem prévia, tá? Quando o guia chega para mim, todo guia, independente dele, todo guia, ele chega para mim, eu faço todo, digamos assim, eu faço a simulação cirúrgica fora da boca, faço a checagem prévia desse guia, com todas as ferramentas, com todos os passadores que eu vou utilizar durante aquela cirurgia, previamente fora da boca. Chegou o guia, eu vou lá, encaixo, né, e faço toda a prova, né. Nesse caso eu tinha feito, com certeza, mas quando ele foi na boca, o guia assentou perfeitamente, só que o passador de fresa não desceu. Então a gente começou a pensar o que poderia, depois dessa fotografia, quando eu fotografei, eu realmente falei, o que pode estar acontecendo para isso não descer, tá? Uma coisa que a gente tem que entender, vamos lá agora na nossa fotinha, né? Vamos lá na nossa fotinha, vou botar aqui, nossa fotinha. Vamos entender um pouquinho qual é que é o processo de confecção de guia cirúrgico para eu chegar na dúvida do colega, tá? Lembrando, pessoal, que o pessoal do Instagram, a gente está lá no YouTube, canal Dr. Maximilian Almeida, tá aí no YouTube, né? O link está aí fixado nos comentários, de repente dá para clicar aí e ir direto lá que eu faço o compartilhamento de tela, tá? Compartilhamento de tela. E eu vou responder as coisas lá no YouTube, tranquilo? Bom, uma coisa que a gente tem que entender quando a gente faz a checagem prévia do guia é o seguinte: primeiro, é se o seu passador, naquela situação especificamente, se o seu passador ele está nessa situação ou nesta situação. Opa, isso aqui vem para cá. Vou botar para cá um cadinho. Tá? Deixa eu jogar para aqui. Beleza. A gente tem que observar se o passador, na checagem prévia, ele está nessa situação. Qual que situação é essa? É se ele está faceando a plataforma inferior da anilha. Tirei essa foto aí de propósito. Engraçado, né, que o post foi feito de uma coisa e eu já tinha todo esse material, né, porque eu observo essas situações dia a dia no consultório, porque eu vejo vários sistemas de cirurgia guiada. Então a gente começa a checar isso no consultório, tá? Os sistemas. Então a primeira coisa que a gente tem que checar é justamente isso. A gente fez a checagem prévia do guia cirúrgico, encaixa direitinho e está vendo que o meu passador está faceando a plataforma inferior da anilha, né? A gente tem que levar em consideração que a plataforma inferior da anilha, a plataforma superior da anilha é relacionada ao offset, mas a plataforma inferior da anilha, dependendo de onde vai ficar essa plataforma inferior da anilha, ela interfere diretamente no assentamento do seu guia cirúrgico. Diretamente, tá? No assentamento do seu guia cirúrgico. Então, esse passador de fresa, ele está faceando. Se eu tenho um passador de fresa desta forma, ele não está faceando, né? A minha plataforma inferior da anilha, o meu passador de fresa. Ele não está faceando de forma alguma. Então, isso aqui interfere não no assentamento do guia cirúrgico, mas interfere no assentamento do meu passador de fresa, tá? Isso interfere diretamente. Por conta de, quando eu falo de plataforma inferior da anilha, se vocês observarem o desenho aqui, eu tenho um esquemático do implante, tá? Eu só dei um print de tela para a gente entender. Aqui a gente tem um implante, ó. O implante eu botei aqui mais para cima só para a gente ampliar e conseguir fazer. Tá? Isso aqui é um print de tela de um software de planejamento, tá bom? Um print de tela de um software de planejamento. E eu tenho a plataforma superior do implante e a plataforma da anilha, ok? Plataforma superior do implante e a plataforma da anilha. Eu tenho a minha mucosa, meu modelo, sobreposto à tomografia, que foi feita para fazer o planejamento do implante. E se a gente observar bem, a minha plataforminha, a plataforma inferior da anilha, vou aumentar aqui bem. A plataforma inferior da anilha, ela toca levemente o meu guia, a minha mucosa.
A mucosa do paciente, a minha mucosa. A mucosa do paciente. Se ela toca levemente a mucosa do paciente, ou seja, aquele toque, ele vai interferir diretamente no assentamento do guia. Por isso que é importante, gente, quando a gente faz cirurgia guiada, quando a gente vai fazer um planejamento, a gente faça um planejamento junto com o centro de planejamento, né? Discuta o caso, até mesmo para a gente ter uma abordagem mais ideal durante a cirurgia. Né? Eu vejo muito colega, infelizmente, tá? Infelizmente, eu vejo muito colega, digamos assim, entregando todo o planejamento para o centro de planejamento e, tipo assim, na hora da cirurgia, dá uma enrolada. Eu sei porque eu vejo isso. Bom, eu vejo isso direto, de colegas que fazem isso. E se a gente não prestar atenção nesses detalhes, a gente vai ter um mau posicionamento, não digamos um mau posicionamento, um posicionamento não ideal dentro do que foi planejado. Se eu tenho um toque na anilha em mucosa, beleza, a mucosa ela é macia, resiliente, se você consegue empurrar essa mucosa. Por quê? Porque eu tenho somente aqui, ó, deixa eu achar novamente a imagem. Essa aqui. Vamos lá. Eu tenho essa área aqui, digamos aqui, eu vou fazer uma linha aqui mesmo, olha. Eu tenho essa região aqui da anilha, né? Ela toca em mucosa, essa plataforma. Você vê que aqui não tem resina, ó, não tem resina. Aqui tem resina, a plataforma da anilha está aqui, ó, mas aqui não tem resina. Então, essa região, ela vai tocar a mucosa, tá? Ela vai tocar a mucosa. Bom, que é a mesma situação que está acontecendo aqui, ela está tocando a mucosa. Se eu tenho uma gengiva bem macia, na maioria das situações isso acontece, eu consigo tranquilamente assentar o guia nessa região, tá? Tranquilamente. Bom, só que eu não uso só o guia aqui, né? Não é só a anilha que vai tocar. A gente tem que entender que a anilha está tocando essa região aqui. Mas eu tenho toda essa região aqui, vamos entender aqui da melhor forma. Eu tenho toda essa área aqui, ó, ainda dentro da anilha, que pode interferir no assentamento do meu passador de fresa, tá? Que é o que pode ter acontecido nessa situação. Conseguiram entender? Isso. Pessoal, que tiver dúvida, manda dúvida lá no YouTube, no canal Maximiliano, Dr. Maximiliano Almeida. A aula está ao vivo lá, eu estou fazendo compartilhamento de tela. Tá? Clica lá no YouTube, canal Dr. Maximiliano Almeida, a gente está ao vivo. Bom? Eu vou responder por lá. Deixa eu ver aqui. Opa, beleza. Eu vou resolver por lá. Tá? Manda um oi, alô, tudo bem? A gente tá lá. Bom? Então, isso pode interferir diretamente o assentamento aqui. Eu fiz uma simulação aqui bem legal, pensando nisso, tá? Eu vou fazer isso aqui. Bom, aqui eu tenho o offset, né? Todo mundo sabe disso. Né? Isso não é novidade para ninguém. A gente tem um offset aqui, a distância de plataforma superior de anilha até a plataforma do implante. Isso é offset, tá? Independente se ele é alterado, se é padrão ou não, isso é offset. Quando eu tenho um espaço, claro que aqui está bem ampliado, né? Quando eu tenho um espaço bem grande, eu não tenho nenhuma interferência na anilha no assentamento do guia. Tá? Nenhuma. 0, 0, 0, 0. Tá? 0, 0, 0, 0. Eu não tenho nenhuma interferência. Bom? Então eu consigo assentar o guia tranquilamente e fazer minha fresagem tranquilamente e instalar meu implante dentro do planejado. Agora, se eu tenho bem no limite, né, uma mucosa bem espessa naquela região, isso acontece, né, gente? Em várias situações, né? No offset, não existe o offset padrão, a gente trabalha muito com offset alterado. Eu tenho, muitas das vezes, um toque da anilha. Isso, gente, o centro de planejamento, ele fala para você, pelo menos o meu centro de planejamento.
Quando a gente tem essas situações, a primeira coisa que eles falam é o seguinte: olha, Max, tem um leve toque na anilha, tem que fazer uma leve pressão ou fazer uma abordagem. Tá bom? A gente está tocando a mucosa que é a anilha. Beleza? Pô, até aí tudo bem, porque a espessura da anilha nessa região, tá? A espessura da anilha nessa região é muito pequena, é meio milímetro, às vezes nem isso, tá? 1 milímetro, meio, é muito pequena. Então ela consegue pressionar tranquilamente a mucosa e eu consigo assentar o guia. O problema todo é quando eu tenho um passador de fresa que, eu estou simulando um passador de fresa aqui, tá, gente? Eu vou até fazer um tubinho aqui, só para o pessoal entender. Vou fazer um tubinho aqui bacana aqui, para o pessoal entender, né? O problema todo é quando eu tenho um passador de fresa, né? Vamos botar ele vermelhinho, só para a gente entender, tá, gente? Eu tenho um passador de fresa aqui, as paredes do passador de fresa, e esse passador de fresa, ele toca também essa mucosa. Só que a anilha, ela é fina, ela é bem estreita ali, aquela região, né? Toda a circunferência dela, o diâmetro circunferencial dela, ele é pequeno, tá? E o meu passador de fresa não, então ele faz uma força maior. E se a mucosa está nessa situação, igual estava aqui, ó, entrando dentro, né, da anilha, pode gerar essa situação que está acontecendo aqui agora. Ou seja, o que pode estar acontecendo aqui? Tá? Na verdade, o que pode estar acontecendo? A anilha, eu fiz toda a prova, tá, gente? Eu fiz toda a prova antes, previamente. A anilha, ela tá, o guia, ele tá sentado, tá bom? Tá dentro do previsto aí, dentro do assentamento que a gente fez, a checagem prévia, tá bom? Só que o passador de fresa, quando eu fiz a pressão no guia cirúrgico, a mucosa, ela invaginou para dentro da anilha. Olha que louco isso, né, gente? Invaginou para dentro da anilha. Quando isso acontece, o meu passador de fresa não desce, porque eu tenho a barreira física, né, da gengiva ali, e ele não desce. Se eu não me tocar nessa situação, vai dar ruim. Não vai dar ruim no sentido de fresagem. O seu posicionamento mesodistal, vestíbulo palatino, vestíbulo lingual, ele não vai mudar. O que vai mudar vai ser a profundidade de fresagem. Você vai estar achando que está fresando, porque é sempre a referência, nesse caso, é a plataforma superior do tubo de fresa, né? Quando a gente usa um tubo de fresa, apesar do offset ele ser relacionado à plataforma da anilha, né? O offset ele ser relacionado à plataforma da anilha, eu vou achar uma imagem aqui, essa aqui é mais legal, né? O offset ele é relacionado à plataforma da anilha, né? A plataforma superior do implante, a plataforma da anilha. Apesar dele ser relacionado a isso, toda vez quando a gente fresa, as nossas ferramentas, as nossas fresas, além da medida de compensação que tem em relação ao offset, que normalmente é 9 milímetros, o fabricante aumenta aquela marcação, levando em consideração a espessura do passador de fresa. Offset, gente, é somente para fazer o posicionamento do implante, claro, baseado num planejamento reverso que facilite a reabilitação protética, tá? São aqueles 9 milímetros, né? Plataforma superior do implante, plataforma superior do implante à plataforma superior da anilha, aquele é offset. Só que cada fabricante possui um passador de fresa ou não. Então, as brocas, as fresas, elas possuem as marcações além, né? Pensando em medida, tá? Dos 9 milímetros. Por exemplo, aqui, normalmente os passadores de fresa, eu já trabalhei com passador de fresa de 1 milímetro de espessura, mas já trabalhei com passador de fresa de 2 milímetros de espessura. Então, então a broca, além dos 9 milímetros, tinha um acréscimo de mais 2 para marcação, para eu poder entender, tá?
para eu poder entender. É por isso que varia kits, né, que tem passador de fresa ou sem passador de fresa. O offset continua o mesmo, mas varia a marcação das brocas. Isso é importante saber, tá, gente? Porque você quer mudar o kit de cirurgia guiada? A gente vai falar sobre isso essa semana. Boa ideia. Vou falar sobre isso essa semana, amanhã. Tá? Vamos falar sobre kits de keyless com passador de fresa e sem passador de fresa. Vou falar isso amanhã. Vou lançar um desafio aqui. Manda um assunto aí sobre cirurgia guiada, pelo menos o que eu saiba, tá? Que eu monto uma live essa semana sobre isso. Manda lá no meu direct, no Instagram, manda no YouTube, que eu vou montar uma live essa semana sobre isso, tá? Desafio. Vamos lá. Então, assim, as brocas, elas possuem essa diferença, tá? Então, a ideia é que o passador de fresa esteja em contato direto com a anilha. Quando o passador de fresa possui alguma barreira física aqui embaixo, né, ultrapassando a plataforma inferior da anilha, ele não vai ficar sentado e vai acontecer essa situação. Na verdade, nesse caso foi isso. Existem outras situações que isso acontece, eu vou falar. Mas nesse caso foi justamente isso, tá? Nesse assentamento aqui. Por isso que eu sempre checo os passadores de fresa, tá vendo? Tá vendo um passador de fresa aqui? Que ele está faceando a minha anilha. Tá? Aqui eu já tenho um guia sem anilha, onde o meu passador de fresa ele está faceando parcialmente o guia cirúrgico. Eu optei de fazer sem anilha, depois eu falo por que eu optei dessa forma, foi um caso bem bacana. Tá? Eu optei fazer dessa forma. E aqui já um passador de fresa que ultrapassa a plataforma inferior da anilha. Se eu pensar num caso onde eu tenho a minha anilha, aqui, ó. Esse caso vocês estão vendo é disso aqui, ó. Desse caso aqui. Olha só que legal. Tá vendo? A minha anilha tá tocando aqui, a mesial da anilha, né? A parede mesial da anilha, ela tá tocando já a mucosa. A distal não tá tocando. Bom? Se eu for utilizar este passador, beleza, aqui, ó. A mesial toca a mucosa, parede mesial toca a mucosa, a parede distal não toca a mucosa, e tanto que tem resina aqui, ó, nessa região além. Aqui não tem resina porque se tiver resina, eu não consigo assentar o guia cirúrgico, de maneira alguma, tá? Não consigo de maneira alguma assentar o guia cirúrgico. Gente, eu tô olhando outro telefone aqui, porque eu tô no YouTube, eu tô vendo a galera aqui se tem algum comentário. Mandou dúvida, manda pelo comentário, tá? Mas se não tiver dúvida, tá de boa. Então aqui eu estou tocando a mucosa, por isso que eu não tenho resina no guia cirúrgico aqui, nessa região mesial. E na região distal, eu tenho um aumento, né, com resina de impressão, até mesmo para dar resistência ao guia. Pode ficar sem? Pode, não tem problema nenhum, pode ficar sem. Tá? Mas pode ser com, porque ajuda no assentamento, tá? Ajuda na estabilidade. Ele vai tocar em mucosa ali, então vai ajudar. Se ficar sem também não tem problema, tá? Isso vai ser da discussão que você vai ter com o seu centro de planejamento, tá bom? Centro de planejamento. Se eu for utilizar este guia, esse passador de fresa, beleza. Agora, se eu for utilizar esse passador de fresa, ele já ultrapassa, sendo que o meu limite é a minha plataforma aqui inferior da anilha. Tá? Então eu não posso, por isso que eu faço a checagem prévia dos passadores, dos sistemas que eu trabalho. Bom, esse é o sistema que eu já trabalhei, na verdade eu recebi esse sistema para fazer uma validação, tá bom? E a gente questionou isso no momento, né? Quando a gente fez toda a checagem, que isso pode interferir diretamente, até porque aqui na parede mesial da anilha está tocando em mucosa, então não posso ter nenhum passador que ultrapasse essa parede mesial da anilha. Senão ele vai tocar em mucosa e eu não vou ter um assentamento correto do passador. Eu tenho um assentamento correto do guia cirúrgico, mas eu não tenho um assentamento correto do passador de fresa. Bom? E isso vai interferir diretamente na fresagem, na profundidade de fresagem que você programou antes. Vamos falar sobre isso, então. Né? A profundidade de fresagem que a gente programou, por isso que deu o erro do colega.
Aí agora a gente vai entrar lá no erro do colega que aconteceu essa semana aí, que ele falou. E já aconteceu comigo também, tá? Só que, como dizem aí, né, só acontece com quem faz, né? Aconteceu comigo também, o implante não ficou no sentido apical, não ficou tão como eu gostaria, poderia ter descido mais, eu achei que tivesse fresado a mais, mas por conta de deficiência no assentamento, não do guia cirúrgico, mas isso pode acontecer também com o guia cirúrgico, mas deficiência do assentamento do passador de fresa, a gente não prestou atenção e a fresagem, ela ficou, eu achava que estava na posição. Como é que acontece isso? Bom, colega lá, eu vou diminuir essa imagem, o pessoal aqui do YouTube vai entender um pouquinho mais. Opa, acho que aqui vai ficar melhor. Beleza. Não adiantou muita coisa não. Vamos lá. Quando a gente faz um planejamento de fresagem, né, digamos assim, aqui eu vou falar exatamente o que é esse caso, tá bom? Esse caso aqui é um caso de um implante de 3,5 por 13, tá bom? 3,5 por 11. Por 11,5, tá? A empresa que eu trabalho, a padronização dela é de 1,5 mm por 1,5 mm, então é 10, 11,5, 13, enfim. E como está em anilha, como está em offset alterado, eu obrigatoriamente tenho que fazer a fresagem compensatória, digamos assim, né? Eu tenho um implante de 11,5, como o meu offset está alterado, eu preciso fazer uma fresagem de 13, compensando 1,5 mm a mais. Isso é porque a minha empresa, a empresa que eu trabalho de implantes, trabalha com 1,5 mm, tem empresas que trabalham com 2 milímetros, então tem H9, H11, H13, H7, enfim. Isso não vem ao caso no momento, mas a empresa que eu trabalho de implantes, ela trabalha com 1,5 mm, então é H5, H6,5, são 2 tipos de offset, tá? E se eu não prestar atenção nesse passador de fresa, eu ia fazer a fresagem dentro dos 13 milímetros, né? Porque eu tenho que fresar 1,5 mm a mais. Então, se eu não presto atenção, eu começo a fresagem normalmente, faço a fresagem, e na hora da instalação do implante, na minha cabeça, eu penso que eu fresei o comprimento total de trabalho. Por quê? Eu assentei o guia, vi assentamento estava legal, coloquei o passador de fresa, não prestei atenção que estava desadaptado ou não assentado corretamente e fiz a fresagem dos 13 milímetros. Só que o meu passador, ele está acima, né? Ele não assentou, ou seja, meus 13 milímetros não são 13 milímetros, são 12, 12,5, tá? Porque a referência sempre vai ser essa plataforma aqui do passador, porque eu vou usar, de repente, um safe drill, né, um stop drill, onde minha broca não vai descer mais. Então, minha referência vai ser aqui, eu não vou conseguir, eu achando que estou fresando normalmente, e na verdade eu estou fresando 0,5 milímetros a menos, ou 1 milímetro a menos, dependendo da situação, né? Eu achando que estava fresando corretamente, tá? Estou simulando a situação, tá, gente, do colega. Bom, eu achando que estava fresando corretamente, fiz a fresagem até a broca para o implante de 3,5. Na hora da instalação, a gente remove o guia cirúrgico, perdão, remove o passador de fresa. Isso no sistema que a gente trabalha. Tem sistema que trabalha com instalação e utiliza um passador de fresa específico para a instalação do implante. Se eu não me engano, é o sistema da DSP, tá? Ele utiliza um sistema, um passador de fresa para fazer a instalação do implante. Acho fantástico isso também, tá? Mas nesse caso, não. Então, acontece, eu vou tirar o meu passador de fresa e vou fazer a instalação utilizando uma chave de instalação com offset alterado, ou seja, eu tenho que descer obrigatoriamente até o stop físico. Só que isso não vai acontecer, porque eu fiz uma subfresagem no sentido de comprimento de trabalho. Tá? Eu fiz uma subfresagem, eu fresei 0,5 milímetro, às vezes até 1 milímetro. Aqui, na verdade, a gente está quase 1 milímetro, tá? Por que eu sei que está quase 1 milímetro? Porque o meu passador de fresa ele tem 2 milímetros de espessura. Então, pela diferença que está ali, ele está 1 milímetro. Ou seja, se eu planejei um implante 3,5 achando que estava de 11,5, perdão, e achando que estava fresando para um implante de 11,5, na verdade eu estava fresando para um implante de 10, aproximadamente.
tá? Então isso tem que prestar bastante atenção, 10,5, né, digamos assim, prestar bastante atenção. Então, se eu fosse levar em consideração isto, né, não prestasse atenção nisso, quando o meu stop fees, deixa eu achar aqui se eu tenho uma, tem uma imagem aqui, beleza. Vou botar essa imagem aqui, tá bom? Pronto, tem um monte de imagem aqui, né? Cara, nem programado isso e tá lá. Ou seja, meu stop físico, que é essa região aqui, ó, peraí, eita, que é essa região aqui, né? Essa parte mais larga do meu passador, né? Do meu montador, perdão. Tá? A gente fala chave de implante, montador, né? De tanto nome, eu falo montador, tá? Monta, é um montador, monta o implante, eu monto o implante lá, montador, tá bom? A ideia é descer até essa área maior que é meu stop físico. Tem uma linhazinha aqui, que na verdade esse montador aqui é um montador para offset alterado, bom? Então ele tem uma linha pretinha aqui, que é a referência do offset padrão, caso eu queira utilizar ele com offset padrão, e uma outra linha, e a outra stop físico para offset alterado. Se eu utilizar naquela situação o montador, né, de H6,5 nesse caso, e fiz a subfresagem, ele não vai descer até o stop físico. Ele vai ficar aquém, ele vai tocar na anilha e não vai tocar no stop físico da anilha. O stop físico do montador não vai tocar na plataforma superior da anilha. Então, teoricamente, eu posso estar achando que o implante está na posição e ele não está. Ou na hora que você começa a instalar e não desce, você pensa assim, cara, torque, não, torque tá legal, pô, por que não desceu? Aí você começa a ficar louco dentro da cirurgia, sendo que o implante está todo dentro de osso, tá? Então isso a gente consegue prevenir, né? Deixa eu ver se eu tenho outra imagem aqui. A gente consegue prevenir isso previamente à cirurgia, tá? Previamente à cirurgia. Então é ficar ligado nessas situações, tá bom? É ficar bem ligado nesse tipo de situação. Vamos lá, vamos resolver o caso do colega, né? Vamos resolver a situação do colega. O que a gente pode fazer nesses casos? A primeira coisa, quando vem um caso desse, vem um caso de um centro de planejamento, ou se você planeja o seu caso, é avaliar a situação, justamente essa situação aqui, ó. Se está tocando a anilha. A primeira coisa que tem que fazer, se está tocando a anilha, você vai ver o centro, você vai ver o planejamento enviado pelo centro de planejamento, e você vai toca a anilha, beleza, toca a mucosa, mas não vai tocar somente a mucosa, a minha anilha, que vai tocar também, e a meu passador vai tocar aqui. Então eu sei que eu posso ter um problema de assentamento do guia, não um problema, uma situação, digamos assim, tá? Todo mundo aqui é implantodontista, que pode interferir no assentamento. Por isso que o Dr. Max, que o Max, né? O pessoal me chama de Maximiliano, que o Max, né, defende, eu vejo muita gente aí falando, mas defendo, que cirurgia guiada não é cirurgia sem corte, tá? A maioria dos casos que eu faço, gente, tem algum tipo de retalho, tá? Principalmente em casos onde eu tenho essa situação aqui, não tem como eu não fazer, a não ser que eu force e peça para minha secretária empurrar o guia, segurar o passador, eu fazer uma força absurda ali contra a gengiva e fazer a fresagem, tá? Agora, eventualmente tem que fazer algum procedimento cirúrgico nisso. Você tem duas opções, na verdade, tem várias soluções para isso. Bom? Várias, tá? Primeira coisa é ver com o centro de planejamento. Olha, tá tocando mucosa. Beleza, vamos lá. Vamos às possíveis soluções quando isso acontece. Agora eu vou abrir aqui até complicações em cirurgia guiada. Vamos lá para a live número 50. Pessoal aí do Instagram e do YouTube. Voltamos. Bom, complicações em cirurgia guiada. Eu vou botar aqui a primeira complicação, que é o passador. Passador não assentou corretamente. Isso pode levar o quê? Isso pode levar uma fresagem, uma subfresagem, no sentido, vamos lá, sentido apical, beleza? Pra gente entender. Apical. E
pode dar uma falsa, né, uma falsa impressão. Não vou falar uma falsa impressão. Subfresagem pode ser instalação incorreta. Incorreta do implante. Instalação incorreta do implante. No sentido apical, tá, gente? No sentido mesiodistal não muda, tá? Então, estamos aqui uma subfresagem, tá bom? Isso o passador não sentou corretamente. Pode levar a isso, né? Vamos botar aqui, vamos botar 1.0, leva 2.0. Se leva a instalação do implante incorreto, a gente vai ter uma frustração, com certeza. Frustração. E como é que vai ficar a nossa reabilitação? Protética. Cara, isso é muito importante. Toda vez que a gente pensa em implante, né, a gente pensa na reabilitação protética. Né? E o posicionamento correto do implante, que é a filosofia da cirurgia guiada, né, o melhor posicionamento tridimensional do implante que facilite a nossa reabilitação protética. Né? Então, se eu tenho um posicionamento que não me facilite, consequentemente, eu vou ter, principalmente em casos unitários, né? Eu vou ter um probleminha ali, né? De repente, não trabalhar com a parte protética, vai ter que se virar ali com um laboratório protético aí, enfim, né? Vai ter que se virar com eles lá, tá? Aqui junto nessa área que é impressa, que às vezes fica muito fina, tá bom? E pode acontecer de vazar um pouquinho para dentro e isso interferir no passador. Olha só que engraçado isso, né? Esse é um caso meu, onde eu fui encaixar, tá? Previamente a cirurgia, fazer o teste, fazer o checklist da cirurgia e simplesmente, quando eu encaixei, quando eu tirei, a anilha veio junto, tá? Porque estava muito justo. E para eu tirar essa anilha do passador aqui, deu trabalho. Porque estava bem justo, enfim, deu bastante trabalho. E eu também não queria danificar a anilha, porque eu ia readaptar, recolocar essa anilha em posição. Eu ia colocar essa anilha em posição de tal forma que eu pudesse operar, tá? Porque era um caso muito limite, era um caso de implante slim, numa área que tinha muito pouco espaço, então precisava na posição, e a gente conseguiu colocar essa anilha novamente em posição, colar a anilha em posição, limpamos a anilha, e a gente fez toda a cirurgia sem problema nenhum, tá? Lembrando, pessoal do Instagram, a gente caiu agora há pouco, entramos novamente, porque a gente está lá no YouTube, no canal Maximiliano Almeida, o link está aí nos comentários, tá bom? Isso pode acontecer, tá? Resíduo de cola na anilha, pode acontecer, possíveis causas. Tá? Passador troca que impede o assentamento. E uma terceira causa que pode acontecer quando fica uma fresagem, a quem o implante não fica bem posicionado, é uma falha no assentamento. Assentamento do guia. Deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui. O guia não assentou totalmente. Bom, eu vou acabar fazendo uma subfresagem no sentido apical. E o implante não vai ficar na posição planejada previamente. Tem que prestar atenção nisso também. Tá bom? Como é que eu contorno isso aqui? Primeiro, tenta assentar o guia o melhor possível, ver se tem alguma interferência nessa região, uma broquinha, vai cortar, tem que assentar. Se não assentar corretamente, você vai fazer a fresagem, levando em consideração que tem esse gap aqui. Mas, assim, tem como ver antes com o centro de planejamento se esse gap ele existe, porque durante o desenho do guia cirúrgico, né, o desenho no software, isso não sou eu que estou falando, isso eu aprendi com a galera do planejamento, durante o desenho no software, essas áreas eles chamam de áreas de offset, né? Eles fazem um alívio mesmo aqui, porque por conta do assentamento, ou às vezes a impressão, né? Não consegue uma cópia fiel aqui, então eles fazem uma área de offset, eles chamam de área de sombra também, e faz justamente, fica esse gap. Então a dica que eu dou, encaixou o guia, não encaixou totalmente, está estável, faz a primeira fresagem e verifica sem o guia,
tá? Ver se a fresagem está na correta. Como é que eu vou ver isso, Max? Você é implantodontista, não tem que te ensinar isso, mas eu vou te ensinar. Você vai tirar o guia e vai usar um kit convencional, uma sonda, né? Aquela sonda convencional para ver se a profundidade de fresagem está dentro do que você programou, pensando na crista óssea, pensando na posição da plataforma. Quando acontece uma situação dessa, que pode. Eu normalmente opero da seguinte forma, gente. Eu sempre tenho o meu kit de cirurgia guiada ali, que eu vou operar, e eu tenho o kit de cirurgia convencional parado. Mas eu vou usar o kit de cirurgia convencional? Não, eu não vou usar as brocas. Pode até ser que eu use as brocas, os kits de cirurgia convencional, mas eu vou utilizar algumas ferramentas quando pode acontecer essa situação. Tá? Eu já estou acostumado, então, assim, deixa o kit convencional e deixa o kit de cirurgia guiada. O convencional vai ficar quietinho ali. Tá? Por quê? Porque a minha referência depois ele vai ser através do meu kit convencional. Você pode utilizar até uma broca, né? Deixa eu diminuir aqui essa imagem aqui. Ó, vou botar aqui. Ó, melhor. Tá vendo? Uma extração imediata com instalação do implante. Pô, o guia não encaixou totalmente. Tá aqui, ó, o guia não encaixou totalmente. Então, o que eu faço? Faço a fresagem baseada no planejamento, vamos supor, para 13 milímetros, faço a fresagem para 13 milímetros. Ah, se eu fresar 13 milímetros, o meu implante vai ficar 2 milímetros abaixo da crista óssea. Beleza, então se eu pensar assim, 13 milímetros mais 2 milímetros de crista óssea, eu tenho 15 milímetros. Eu vou lá ver com minha sondinha lá do meu kit convencional e meço justamente sem o guia cirúrgico, tá? Meço sem o guia cirúrgico. Então, se tiver na posição, beleza, continua a fresagem. Se não tiver no comprimento desejado, vai fazer fresagem adicional para compensar essa desadaptação. Tá? Cirurgia guiada não é só colocar o guiazinho lá não, galera. O pessoal coloca só o guia lá e entrega para Deus. Não, não é colocar o guia ali. Você tem que prestar atenção em uma série de detalhes. Tem muita gente comprando a impressora 3D, fazendo planejamento, mas esquece que a impressão 3D existe uma série de fatores que interferem na impressão 3D. Qualidade da resina, temperatura da resina, tipo de resina, impressora, enfim, um monte de coisa. Quem quiser aprender sobre isso, vai lá no meu canal do YouTube, tem um monte de coisa sobre isso. Tá? Sobre tipo de resina, ou segue uma galera que faz impressão 3D. Tá? Impressão 3D. Então vamos lá. Então essa é uma situação também que acontece, dificuldade de assentamento do guia, tá? Isso acontece também. Bom, a gente tá chegando ao fim, né, gente? O problema é que a gente teve um BO aí, né? A gente teve um pequeno BO, um delayzinho aí. Então falha no assentamento do guia, que pode causar complicações de cirurgia guiada. Como é que eu vou corrigir isso? Agora vamos direto lá à situação do colega. Como é que a gente previne? Prevenção. Vamos lá. Prevenção. Primeira coisa, vou botar isso aqui na outra página. Quebra de linha. Beleza. Como é que a gente pode prevenir isso? Primeira coisa é a gente ver no planejamento. Planejamento prévio. Volta lá na imagem que eu falei anteriormente. Eu vou botar essa. Essa aqui tá lightzinha, né, gente? Planejamento prévio. Ah, tá tocando mucosa? Não, não toca. Beleza, tá tranquilo. Minha anilha não tá tocando mucosa. Pô, a anilha tá tocando mucosa. Vamos lá. Tocou mucosa no planejamento? Cara, a abordagem é diferente. Bom, tocou mucosa no planejamento, viu lá com o seu centro de planejamento, ou você mesmo está planejando que parte da anilha, vocês vão dar um giro, né? Eles dão um giro 360 graus nessa anilha durante o planejamento, para ver o posicionamento correto tridimensional. Dá um giro 360 graus, pô, tá tocando a mucosa em maior parte aqui. Temos que resolver esse problema. Tá? Tocou mucosa em maior parte? Conversa centro de planejamento, tá, beleza, deixa tocando. Opção A, deixa tocando. Tá? Vamos lá, deixa eu tocar. Agora eu vou botar fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Não vou botar fogo no parquinho agora, não. Vou botar daqui a pouco. Tá? Planejamento prévio. Daqui a pouco eu ponho fogo no parquinho. Enfim. Gente, eu tô rindo sozinho. Imagina, eu 8h30 da manhã rindo sozinho aqui. Tá? Que é engraçado, porque a gente faz cirurgia guiada. Cara, é muito engraçado isso. Na boa. Tá? Na boa. Vamos lá. Planejamento prévio. 2.
Opa, já entrou aqui até o 3, rapaz. Pois. Tem como ser sem corte essa cirurgia? Bom, até tem, né? Até tem. Você assentou o guia empurrou lá a anilha, perdão, empurrou a mucosa. Assentou o passador de fresa. O passador de fresa não desceu. Você tem a opção de fazer uma pressão considerável nesse passador de fresa para que ele desça, tá? Totalmente. Ou, deixa eu ver se eu acho aqui as nossas imagens. Eu acho aqui. Vê se eu acho, tá, gente? É tanta imagem, camarada, que eu até me perco. Vamos lá. Você tem a opção de fazer força com passador de fresa. Eu realmente não tenho essa imagem aqui, está no meu telefone, não está aqui. Beleza, vamos voltar para cá. Você tem a opção de fazer a pressão, tá? Pressão no passador de fresa. Ou fazer uma cirurgia com retalho, né? Caraca, Max, mas cirurgia de implante guiada sem retalho. Ninguém falou isso. Quem falou isso está falando besteira. Tá? Ela pode ser sem corte. Por exemplo, pode ser sem retalho. Sem corte não é, mas você pode fazer um retalho. Sugestão que eu dou e que eu fiz nesse caso. A foto não está aqui, mas eu vou achar depois, eu posto para vocês. Entrei com punch, né? Entrei com um punchzinho aqui. E quando eu entrei com punch, o que eu fiz? Eu vou voltar lá naquela imagem. Vou botar aqui, ó. Pá. Eu vou tirar essa imagem aqui. Quando eu entrei com punch, vamos imaginar que esse aqui seja o punch, né? Eu desci o punch, digamos assim, vamos diminuir um pouquinho, até eu entrei com punch, soltei ele aqui, ó. Vim até aqui embaixo, tá? Vamos imaginar que isso aqui seja punch, tá, gente? Punch. Tá bom? Né? Seja um punch. E eu removi toda essa mucosa até chegar na crista óssea. Tá bom? Quando eu removi toda essa mucosa, o meu passador de fresa, ele vai conseguir descer. Ele pode vir para cá. Aí eu posso ter até esse passador de fresa aqui, ó. Perdão. Até posso ter esse. Tá? Sem problema. Então eu removi com punch. Tá? Toda essa mucosa até chegar à crista óssea. Beleza. Agora eu tenho um caminho livre. Opção A é planejamento prévio. Opção A, usar o punch. Punch. Você pode usar o punch sem problema nenhum. Vários sistemas possuem punch, tá? Alguns sistemas não possuem. Eu já até falei com alguns colegas, assim, né? Que a gente recebe uns kits de vez em quando. Cara, coloca um punch, não tem problema nenhum. Faz um corte circular, né? E vira essa imagem aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Deixa eu ver essa imagem aqui do punch. Aqui, ó. Eu fiz nessa situação aqui, ó. Olha só. Isso é um punch, tá? Função do punch. Ele entrou, fez o acesso para mim, meu guia sentou, eu consegui fazer a instalação do implante, sem problema nenhum. E depois ainda utilizei um cicatrizador em pique, tá? Mas não tem problema nenhum a gente utilizar o punch nessa situação. Então, voltando à nossa aulinha, usa um punch, resolve. Não tem o punch, Max. Galera, retalho, pelo amor de Deus, né? Retalho. Quando eu usei o punch, aí o meu, deixa eu ver se eu acho que eu tenho imagem dele. Cara, que louco isso, né? Pronto, resolvido, ó. Esse é aquele caso, tá? Ó, olha só, é o caso que eu estou mostrando para vocês agora.
Bom, da falha no assentamento, porque não entrou, né, porque a mucosa estava tocando. Depois de utilizar o punch, ó, meu assentamento já mudou, tá bom? É claro que teve uma pequena movimentação aqui, porque na hora da fotografia, enfim, meu assentamento já mudou, tá? Então eu já consigo assentar melhor o meu passador de fresa. Aí sim eu consigo fazer a fresagem convencional, tá? Sem problema nenhum. Dessa forma, vai dar BO. No BO, não vou lançar que eu falei, BO na profundidade da fresagem. Depois, utilizar o punch ou fazer um retalho, pequeno que seja, tá? A gente tem essa situação bem melhor, né? Bem mais prática de trabalhar. Aí sim a gente consegue depois, ó, fazer instalação do implante sem problema nenhum, utilizando ó, um passador de fresa, perdão, um montador de H6,5, né, com um offset alterado. Então, obrigatoriamente, a gente tem que ter um assentamento perfeito, não só o assentamento do guia cirúrgico, mas o assentamento do passador de fresa também, de tal forma que eu consiga fazer a fresagem correta, né, desses casos, tá? Ó, esse caso foi bem legal, olha só que interessante, galera. Esse caso, além disso, né, eu usei olha só o meu passador de fresa, como é que tá bem rente, olha. Dá para ver aí, né? Bem rente agora aqui, ó. Eu usei expansão, né? Fiz uma expansão, mas como eu não tinha nenhum expansor para cirurgia guiada, eu utilizei um expansor reto, normal, de Summers, normal, né? E utilizei um cursor para compensando, né, o offset, o tamanho, para a gente poder fazer a expansão desse caso, e depois a instalação convencional do implante, bom, utilizando o passador de fresa, o montador do implante do sistema, tá? Então, voltando aqui, usar o punch. 3, fazer retalho. Não tem problema nenhum, gente, fazer retalho. Né? A galera não quer mais fazer retalho, né? Não quero mais. Né? Nunca mais vou fazer retalho na minha vida através de cirurgia guiada. Em casos grandes, pode até ser, gente. Você pega um caso de protocolo, enfim, que não tem nivelamento ósseo, é claro. Não quero fazer um retalho, enfim, caso complicado, enfim, concordo. Cara, mas unitários, áreas estéticas, com carga. Cara, se a gente não fizer manipulação tecidual, a gente vai ter problema. Não vai ter problema. A gente já está fazendo a cirurgia mesmo, já manipula o tecido ali. Então, obrigatoriamente, tem que ter algum tipo de retalho. Né? Então, fazer retalho, você vai assentar o guia sem problema nenhum. E agora é botar fogo no parquinho. Tá? Vamos botar fogo no parquinho agora aqui. Cadê? Fugiu? Janela. Opa, vamos lá. Vou botar fogo no parquinho agora aqui. Deixa eu ver se eu acho. Achei. Beleza. Bom, quando eu comecei a fazer cirurgia guiada, vou contar uma história. Quando eu comecei a fazer cirurgia guiada lá atrás, lá em 2016, tá? Muita gente já era implantodontista, né? Muito mais tempo do que eu, mas a cirurgia guiada a gente começou obrigatoriamente, né? Oficialmente em 2016, ainda engatinhando, né? Porque a gente já tem os recursos, que a gente já tinha os recursos que a gente tem, não tinha os recursos que a gente tem hoje, então a gente começou engatinhando lá em 2016 com cirurgia guiada, com falta de recurso, falta de STL, a biblioteca dos sistemas, né, eram muito limitadas, enfim, época boa. Né? Ainda bem que existia essa época para a gente poder ter o que a gente tem hoje, tá? A gente costumava enganar o sistema, né, os softwares, porque os softwares eram travados em offsets padrões de 9 milímetros. Não existia o offset alterado até ano passado, tá? Até 2000, não vamos botar assim, até 2019 não existia quase nenhum sistema que a gente trabalhava com offset alterado. Ele poderia até ter o offset alterado no kit. Não, lancei um kit com offset alterado, só que as bibliotecas elas não possuíam, né, essa possibilidade de alterar o offset. Então a gente enganava o sistema, digamos assim. Né? A gente colocava o implante na posição com offset padrão, mas na verdade ele não estava, ele precisava descer um pouco mais. Por isso que hoje existem os offsets alterados.
Pô, acontece num caso desse que acontece nesse caso aqui. Putz, grila, Max. Cara, mesmo trabalhando com offset alterado, a anilha vai tocar a mucosa. Enfim, complicou, né? Aí a gente coloca fogo no parquinho. Bom, deu offset alterado. A anilha ainda você vai sentir, vai ter um problema de assentamento do guia ou do passador de fresa. Sobe a plataforma desse implante até que eu faço muito isso, tá, gente? O centro de planejamento ele já me conhece, eu faço muita forma. Tocou mucosa, sobe a plataforma do implante, aí a anilha vai vir junto, né? Porque tá com offset, sobe a plataforma do implante, de tal forma que a plataforma inferior da anilha não toque mais mucosa. Cara, Max, mas vai ficar com offset além do alterado. Beleza, vai ficar. Qual o problema nisso? Nenhum. É você entender cirurgia guiada. Aí que entra a história de não colocar só o guia cirúrgico. Max, eu vou trabalhar um implante de 13, de 11 milímetros, já vou ter que fresar 13, porque é offset alterado, você quer subir ainda essa plataforma, eu vou ter que fresar mais. Beleza, fresa mais, fresa 15, né? Problema nenhum, se o offset está acima. Eu já trabalhei perdão, com sistemas, com casos clínicos, que eu tive que fazer fresagem adicional de 3 milímetros, tá? 3 milímetros, ou seja, durante a instalação, eu utilizei a instalação, tem o offset padrão, e depois teve que descer na mão mais 2 milímetros, mais 3 milímetros. Então, isso não é problema nenhum. Sobe a plataforma e faz a fresagem além. Aí você vai ter que discutir isso com o centro de planejamento. Por isso que eu falei que ia botar fogo no parquinho, né? Alterar posição da plataforma. De tal forma que a anilha não toque a mucosa. Pode fazer isso. Se você não tiver experiência, pode fazer isso. Tá? Pede lá. Não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque o posicionamento tridimensional do implante, ele vai estar correto. A única diferença vai ser o sentido apical dele. Então você vai ter que fazer uma fresagem a mais, adicional, de tal forma que você consiga colocar este implante numa posição apical corretamente. Tá? Beleza? Então essa é uma forma também de trabalhar. É porque eu aqui, deixa eu ver se eu acho, eu tenho uma foto de um guia que ele tem, deixa eu ver se eu tenho aqui, ele tem mais 3, cara, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ou seja, porque a gente tem que fresar adicional mais 3 milímetros. Deixa eu ver se eu acho que não vou ter aqui obrigatoriamente, né? Eu não vou ter aqui obrigatoriamente, eu vou pensar nisso depois. Tá? O guia tem mais 3. Tá? Então a gente consegue fazer a fresagem tranquilamente. Beleza? Pessoal, a gente está terminando. Né? A gente teve um problema de conexão, mas voltou tudo bem, sem problema nenhum. Essa semana a gente vai fazer uma série de lives aí. Eu deixei um desafio para o pessoal. Me mandar um assunto aí no meu direct, quem quiser, ou lá no YouTube, pessoal do YouTube aí, valeu pela presença. Eu gosto muito de dar aula no YouTube, tá, gente? Que eu faço compartilhamento de tela, então pelo Instagram fica mais complicado. No YouTube, o canal Maximiliano Almeida, não precisa se inscrever não, vai lá, entra. Se inscrever, vai ver que tem mais de 200 vídeos lá. Essa nossa live número 50, né? Essa live número 50 aí que a gente fez hoje, essa